Bom dia! Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que fazer quando a tempestade chegar na sua vida? Você sabe qual a atitude correta a tomar? É sobre isso que a gente vai tratar na nossa oração do dia de hoje. Eu quero fazer com você uma analogia da passagem que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 4. E sobre isso, quando os discípulos estão na tempestade, o que eles fazem? Nós vamos trazer uma verdade para a nossa vida de qual deve ser a nossa atitude, baseado nas circunstâncias e na atitude de Jesus para nós. Antes de começar o nosso vídeo, eu quero pedir para você, clica aqui embaixo em se inscrever, que todos os dias de manhã, às 5 horas da manhã, eu vou estar entrando aqui para orar pela sua vida, para trazer uma palavra de fé e de renovo. Hoje a nossa oração será sobre as tempestades da vida. Clica aqui em se inscrever e vamos começar o nosso dia. Meu irmão, no livro de Marcos, capítulo 4, Jesus dá uma ordem aos discípulos, versículo 35, ele fala para ele, vamos atravessar para o outro lado. Então os discípulos pegam Jesus, colocam no barco e vão atravessar o mar para o outro lado. Neste momento, Jesus ele cai em sono e ele dorme. E uma grande tempestade toma conta da região que eles estavam. E a Bíblia fala ali no versículo 36, no versículo 37, que as ondas eram tão grandes que começaram a subir por cima do barco e encher o barco d'água. E os discípulos ficaram apavorados com aquelas circunstâncias, ficaram com medo do barco se afundar. Só que Jesus estava dormindo com eles. Só que eles tinham uma ordem de Jesus, atravessem o mar. E Jesus, ele é o nosso bom pastor. E quando ele nos dá uma ordem na nossa vida sobre qualquer circunstância, ele quer que nós tomamos uma atitude baseada nessa ordem. E você, meu irmão, você, minha irmã, já se perguntou o que Jesus pediu, o que Jesus quer para a sua vida? Faça essa pergunta para você agora. O que o Senhor quer de mim nesse dia? Se pergunte, o que o Senhor quer de mim nesse dia? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração qual é a atitude que Ele quer. Imagina a resposta. Da parte de Jesus, eu sei que a resposta dele para você é: eu quero que você tenha comigo, meu filho, uma vida plena, uma vida cheia e uma vida satisfeita. Porque Jesus, ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele quer que nós sejamos completos com ele. Só que durante esse propósito, essa caminhada com Jesus, de você ser completo com ele, muitas coisas vão acontecer. Assim como aconteceram com os discípulos que estavam ali no barco. Jesus tinha dado uma ordem para eles, Jesus estava no barco com eles, só que uma tempestade muito grande chegou até eles. E quando Jesus coloca no seu coração um desejo, um mandamento, te dá uma direção. E alguma coisa acontece na sua vida. Alguma tempestade chega até você. Muitas vezes, infelizmente, na minha vida também, algumas tempestades somos nós quem criamos. E essa tempestade que nós criamos atrapalha a nossa vida. E muitas das outras vezes, não é uma tempestade que nós criamos. Mas quando nós estamos no propósito de seguir a Jesus, de estar com Jesus, assim como Jesus estava naquele barco, o adversário, o nosso inimigo, tenta colocar no nosso caminho tempestade para nos frear, para nos fazermos desistir da ordem que Jesus deu a nós. E quando o adversário joga essa tempestade, é natural do homem, é natural nosso, nós termos medo das circunstâncias. São tantas coisas que podem trazer medo para a gente, que a gente vai... É o desconhecido. Tudo aquilo que nós não conhecemos, nós temos medo. Isso faz com que nós se entristeçamos, ficamos desanimados, e às vezes a gente pensa que está sozinho, desamparado, que não tem o olhar de Jesus. Só que o problema disso é que nós desfocamos de Jesus, que está ao nosso lado, e nós focamos somente na tempestade. Nós olhamos para aquela tempestade imensa e falamos assim, o barco vai ser afundado. Olha aqui, a água está por cima. E o pior ainda, Jesus que está comigo no barco
não está ligando. É isso que os discípulos fizeram. Ali no versículo 38, que ele fala assim: mestre, não te importa que nós afundemos o barco? Você não está nem aí? E eu te pergunto para você, na nossa vida, às vezes, quando a gente pergunta para Jesus: Jesus, não te importa que eu morra? Que eu sofra tanto? Senhor Jesus, o Senhor não se importa que eu esteja aqui sofrendo com a minha família? Só que o problema disso é que nós não estamos olhando para Jesus. Nós estamos olhando para o problema, para a tempestade. E esse medo desse desconhecido nos faz afundar. Só que tem a ordem por trás disso de Jesus, é que Jesus disse: vai para outra margem, atravessa. E é este propósito, esta ordem que o Senhor colocou para a nossa vida. Assim como Ele tem um propósito específico para a sua vida. Jesus te deu uma ordem, colocou um desejo no seu coração. Evangelize, cuide do necessitado, ajude na igreja. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração é o propósito que nos faz ficar firmes. É o propósito que nos faz termos forças de continuar e acordar todos os dias de manhã. E é através desse propósito que o Senhor nos vai dar força de continuar, mesmo em meio à tempestade. Quando a tempestade se levantar, quando vir aquele vento forte que parece que vai nos destruir, é Jesus quem nos dará força para continuar. Porque é Ele o nosso bom pastor. Foi isso que nós tratamos e trazemos na nossa oração de ontem. Se você quer saber quem é o bom pastor, escute a nossa oração de ontem, você vai entender. Porque as ovelhas, que somos nós, reconhecemos a voz do nosso pastor, o verdadeiro pastor. E quando Jesus está conosco no barco, os problemas já não vão importar, porque nós sabemos em quem temos confiança, sabemos em quem temos crido. E é nesse momento que nós olhamos para Jesus, e é Ele que nos dá força. Porque ali no versículo 40, Jesus diz: por que vocês têm tanto medo? Eu estou aqui. E é essa pergunta que Jesus faz para você nessa manhã: por que você tem tanto medo? Eu estou aqui com você. Não se preocupe. Porque quando nós clamamos a Jesus, vem a solução. E foi isso que os discípulos fizeram, clamaram a Jesus. E Jesus deu uma ordem: aquieta-te, acalma. E naquele exato momento o mar parou e o vento parou de soprar. Então, com a ordem de Jesus, todos os problemas acabarão. Todos os erros, todas as tempestades cessarão. Tenha somente fé e olhe para Jesus. A tempestade vem para tentar fazer você parar na sua caminhada. Mas é o propósito que Jesus deu na tua vida que vai te dar forças para continuar. Porque nós sabemos que ao encontrarmos com Ele, o bom pastor, Ele nos dará o nosso galardão. Ele dará-nos conforto e alegria. E toda tristeza, toda angústia será tirada da nossa vida. Amém? Eu quero orar com você, para que o nosso dia comece feliz, sabendo que o nosso Senhor está conosco no barco. A tempestade pode assoprar, tudo parece estar se destruindo, mas Jesus está conosco, Jesus está com você. E é Ele que vai nos dar força. O bom pastor está ao nosso lado. Feche os seus olhos neste momento e vamos orar. Senhor meu Deus, meu eterno Pai, te agradecemos, ó Pai, pelo nosso dia maravilhoso que levantamos com saúde e com alegria na Tua presença. Pai, as tempestades parecem que vão nos destruir, mas a partir desse momento, Pai, eu quero ter certeza, eu quero ver com meus olhos o Senhor, eu quero acreditar, no meu coração ter a certeza, Santo Espírito de Deus, que o Senhor Jesus Cristo vai e está comigo. Jesus nos acrescenta a nossa fé, para sabermos que o Senhor está conosco. E a partir de hoje, Pai, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às tribulações, nós queremos ter confiança de que o Senhor sempre está conosco. O Senhor nunca nos abandonou. Mas agora deixaremos de olhar para a tempestade, deixaremos de olhar para o vento e olharemos somente para Ti, o Teu propósito que o Senhor deu na nossa vida. Senhor Jesus, abençoa o nosso dia e que tudo quanto façamos sejamos para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Agradeça ao Senhor
e que a partir de agora o seu dia seja abençoado, porque aquele que começa o seu dia dando o seu melhor para Deus, finaliza o seu dia recebendo o melhor de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe grandemente, que o seu dia seja frutífero, que a sua vida seja alegre e que todos os seus dias seja para glorificar a vida do Mestre, o bom pastor, que vai nos livrar de toda tempestade. Se você gostou da nossa oração hoje, eu te peço, clica aqui embaixo no joinha, gostei, compartilha essa oração com as demais pessoas, porque Deus vai te usar para ser bênção na vida delas. Deus te abençoe grandemente e que o seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Amém.